Bom, vamos iniciar, são 11h10, eu acho que as pessoas já vão chegando, né? Bom, primeiro eu queria, acho difícil não conhecer, mas de toda forma eu vou apresentar a professora Cláudia Pereira, que é a nossa professora do programa de pós-graduação da nossa universidade. Também já posso falar agora oficialmente, é a coordenadora do novo curso, né, da graduação de Estudos de Mídia. O estudo dela, né, é um estudo voltado para a juventude e as representações midiáticas. Antropóloga, o doutorado dela é antropologia cultural, é antropóloga, mas assim, a gente vai falando de título, mas a maior gente boa desse mundo. Eu tenho muito orgulho de também dizer que sou uma eterna orientanda dela. É uma criatura incrível, porque a gente fica falando muito de titulação e não fala da pessoa, né? Essa pessoa linda, mãe de 3 meninas lindas, um marido maravilhoso, enfim. Vai valer muito a pena essa conversa com a Cláudia Pereira. Está contigo agora, Cláudia. Oh, meu Deus, aí tem a história da expectativa e realidade, né? Você bota o sarrafo lá em cima, agora eu vou ter que... Bom, Cris, obrigada pelo convite. É um prazer estar hoje aqui com os seus alunos, os seus da Cláudia Brutti também. Agradecer o apoio também do professor Rafusa. Enfim, eu sou publicitária, na verdade, meu doutorado é em antropologia, mas minha formação, né? Eu fiz na ECO, né, em publicidade, atuei no mercado durante um tempo, depois é que eu vim, né, fazer mestrado e doutorado em antropologia. Então, a minha fala é muito nessa interseção, né, entre a publicidade e a antropologia. As minhas pesquisas, inclusive, procuram sempre fazer essa interdisciplinaridade, né? Eu acho que a área de comunicação é muito interdisciplinar, vai estar dialogando sempre com todas essas áreas de conhecimento, enfim. Mas aí a Cris hoje me convidou para falar sobre comunicação e consumo, trocar uma ideia com vocês. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, né, para a gente conversar. Não tenho ideia de quanto tempo vai durar aqui a minha fala, não me organizei esse ponto, eu fui colocando algumas coisas aqui e espero ajudar aí. Eu sei que vocês leram um texto do Everardo, né? Coisas estranhas, coisas banais, enfim, é um texto muito bom, que faz um apanhado geral dessa perspectiva mesmo do consumo, como eu vou falar aqui. Enfim, então, assim, antes da gente começar a falar especificamente sobre consumo, eu sempre gosto de, assim, primeiro dia de aula, né, para graduação, eu sempre falo assim, chama atenção para a importância do publicitário, né, na sociedade. Quem faz curso de comunicação em geral sofre, não sei se ainda é assim, mas na minha época sofre um certo preconceito, do tipo assim, não sabe o que vai fazer comunicação, né? Fala muito bem, é extrovertido, vai fazer comunicação, né? Mas assim, quando a gente de fato entra para o curso de comunicação, mesmo aqueles os mais convictos ou os mesmo menos convictos com relação à sua vocação, a gente é importante, assim, acho que nem todo mundo, talvez eu não tivesse essa maturidade quando eu estava na faculdade. Não sei se alguns de vocês têm, mas assim, a importância que a gente tem enquanto profissional, enquanto pessoas que vão estar ajudando a formar uma sociedade é enorme. A nossa importância é enorme no sentido de que nós, jornalistas, publicitários, enfim, pessoal do cinema, né? O pessoal que faz comunicação, ele vai estar diretamente produzindo narrativas, e as narrativas são aquelas que regem o nosso mundo, né? São aquelas que estabelecem a nossa relação com o mundo e com nós mesmos e com as outras pessoas. Então, é muito importante, quem está fazendo publicidade se dá conta, porque ninguém me falou isso naquele momento, né? Mas se dá conta da importância que a gente tem na sociedade de um modo geral, né? Porque é a gente que vai estar construindo as verdades, né? Quando a gente pensa num conceito criativo, quando a gente desenvolve peças publicitárias, quando a gente atribui determinados valores a determinadas coisas, sentimentos, práticas, marcas, de um modo geral, a gente está construindo o mundo, né? Porque a gente vive num mundo que é pautado pelo consumo. Então, é muito importante a gente se dar conta desse papel que a gente tem enquanto profissional e da nossa capacidade de reforçar e, além de reforçar, a gente tem um potencial de transformar os valores, né?
de transformar as representações sociais. E a gente tem visto muita publicidade nesse esforço de trazer uma representação de diversidade, né? Enfim, tentar contemplar. Não importa se a marca está querendo ser oportunista, está só com um discurso da boca para fora, ou se de fato vem de dentro para fora. O importante é que a publicidade tem se esforçado, tem se aberto para diferentes padrões de corpo, de beleza, de cor da pele, de orientação sexual, enfim. Então, a gente tem isso, quem faz é a gente, né? A gente está ali obviamente, espelhando os valores de uma sociedade, mas a gente também tem esse poder de transformar esses valores e de transformar essas representações. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar é isso, como é importante o nosso papel na sociedade. Não é supérfluo, não é pouca coisa, né? Então, eu acho que esse curso da PUC, ele tem muito, também, um ponto forte é isso, né? A gente aprende a lidar com narrativas e a ter um pensamento crítico. Essa aula aqui, eu sei que as aulas da Cristina Bravo, da Cláudia Brutti, tenho certeza que do Rafusa também, estimulam esse pensamento crítico, né? A gente também refletir sobre o que a gente faz, refletir sobre os resultados daquilo que a gente faz. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria, assim, de abrir falando, né? Reforçando também essa ideia de que a publicidade é muito mais do que um campo da comunicação, é muito mais do que uma disciplina, é muito mais do que uma prática, é muito mais do que uma teoria. É um espaço de disputa, né? E de construção de sentidos, né? Nesse espaço de disputa, de construção de sentidos, a gente está construindo as identidades, as nossas e dos outros, né? Os estilos de vida que a gente adota, as rotinas que vão pautar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E é dentro dessas possibilidades que a gente elabora a nossa subjetividade. Então, olha como é importante, né? Olha como é importante a publicidade na nossa vida, né? Porque vivemos numa sociedade de consumo. E aí, assim, um dos objetivos aqui é estabelecer essa relação entre comunicação e consumo, né? Se a gente for lá para trás, assim, nos anos 50 e 60, a gente vai ver que a cultura de massa, né, a comunicação, os meios de comunicação de massa, se estabelecem e se desenvolvem impulsionados pelo consumo, né, e vice-versa, né? Então, o cinema e o rádio, e depois, um pouco mais tarde, a televisão, como meios de comunicação, impulsionaram, por exemplo, a indústria da moda, a indústria das estrelas de cinema, que hoje são as celebridades, né? Na época, as estrelas de cinema era aquilo que a gente imitava e copiava, enfim. Os discos de vinil, né? As revistas, a cultura pop, de um modo geral, o entretenimento. Né? Então, naquele momento, os meios de comunicação de massa que nasciam ali nos anos 50 e 60, eles impulsionam o consumo e o consumo impulsiona os meios de comunicação de massa. Então, a comunicação e o consumo são indissociáveis. Você não consegue nem contar a história de um e de outro. Obviamente, a gente falando aí de um consumo do pós-guerra, né? Ele não nasce ali, obviamente, né? Mas, assim, ali a gente ganha, inclusive, com a produção, com a industrialização, né? Com a aceleração da produção. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, comunicação e consumo são indissociáveis, né? Nessa perspectiva de campo, né? E de surgimento e desenvolvimento civilizatório até. Então, assim, isto posto, eu vou dividir a apresentação em duas partes. A primeira, eu vou trazer um pouquinho de teoria, e tentar resgatar alguns autores, nada muito pesado nem muito denso, não, mas eu acho que é bom para a gente desenhar um pouco de onde eu estou falando, né? O que a gente pode pensar o consumo em diferentes perspectivas e nenhuma delas está certa ou errada, são diferentes perspectivas a partir de diferentes campos de conhecimento. Então, vou tentar desenhar um pouquinho aqui, brevemente até, assim, de onde eu estou falando e trazer até algumas referências para vocês, se tiverem interesse depois em buscar, eu acho sempre importante. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou trazer uma discussão que até foi o que fez a Cris me convidar para vir aqui, que ela assistiu uma palestra que eu dei no programa de pós-graduação em comunicação da SPM de São Paulo, e ela gostou muito, aí pediu para eu falar para vocês. Então, a segunda parte vai ser essa discussão. Então, assim, a gente pode trazer vários autores aqui que falam do consumo nessa perspectiva que eu gosto de falar, tá? Mas eu vou assim, enfatizar três aqui.
Na verdade, o primeiro são dois, tá? A gente normalmente fala que é a Mary Douglas só, mas é a Mary Douglas e o Baron Isherwood, tá? A Mary Douglas é uma antropóloga inglesa, o Baron Isherwood é um economista. E eles escreveram um livro juntos chamado O Mundo dos Bens. Esse livro é de 1979, e o nome esse aí. E o título do livro é assim: O Mundo dos Bens para uma Antropologia do Consumo. Então, os dois, eu diria que é mais a Mary Douglas, a gente sempre fala mais da Mary Douglas, mas enfim, eles trazem essa denominação de antropologia do consumo pela primeira vez. Então, é como se eles legitimassem a antropologia como um campo para se olhar para o consumo, né? Porque você podia olhar para o consumo numa perspectiva marxista, numa perspectiva economicista, filosófica, enfim, eles amarram todos os autores que já vinham pensando, inclusive desde o início do século XIX, pensando o consumo, né, e as transformações que a Revolução Industrial trouxe também. Então, a gente tem aí pensadores que vêm olhando para esses fenômenos sem até entender que era consumo. Você tem o Thorstein Veblen, né, com o livro A Teoria da Classe Ociosa, que ele olhava para o que estava acontecendo ali no final do século XIX, mas ele não chamava de consumo, ele só percebia naquele momento que nos Estados Unidos você tinha as pessoas de classe mais privilegiada, os homens, né, exibiam as suas mulheres como se fossem um bem, exibiam a sua ociosidade como se fosse algo prestigioso, né? Então, o Veblen, depois ele é usado para quem quer pensar o consumo como uma perspectiva, num olhar sociológico, ele é usado para pensar, quer dizer, aquilo já era o consumo, só que ele não chamou aquilo de consumo, enfim. Então, a gente tinha vários autores que já vinham, George Simmel, né? Então, a gente tem vários autores que já vinham olhando para o consumo, mas que ninguém tinha chamado isso de antropologia do consumo. E aí, Mary Douglas e Baron Isherwood chamam nesse livro, O Mundo dos Bens, para uma antropologia do consumo. Eles chamam o consumo como um objeto a ser pensado dentro da perspectiva da antropologia. O que isso significa? Isso significa que eles percebem que o consumo é um fenômeno social, né? Então, em primeiro lugar, é um fenômeno social a ser observado, né? E dentro da antropologia, a gente procura olhar para os fenômenos sociais sem nenhum juízo de valor, por mais que a gente tenha esses juízos de valor, porque é impossível. A gente, quando vai pesquisar alguma coisa, a gente vai carregando todos os nossos valores, o que a gente acredita, aquilo que a gente aprendeu na família, na escola, enfim. A gente carrega todos esses valores, mas quando a gente vai observar no campo da antropologia, fazendo uma etnografia, por exemplo, a gente meio tem que se libertar desses valores e olhar para o fenômeno social em si. Então, essa perspectiva de olhar para o consumo como um fenômeno social não é pouca coisa, né? Porque você tinha ali toda uma ideologia marxista muito forte, que vinha dominando ali o pensamento durante muitos anos, que olhavam para a produção, não olhavam para o consumo. O consumo não era discutido, né? A preocupação maior era olhar para a produção. E eles olharam para o consumo como um fenômeno social. E eles trazem isso no livro, né? Quais são as ideias principais, assim, que são interessantes a gente trazer desse livro? Primeiro, que eles falam o seguinte, que os bens, eles são neutros, seus usos são sociais. Essa é uma frase clássica do livro, que tem gente que usa como epígrafe, enfim. O que eles querem dizer com isso, né? Os bens, eles não significam em si mesmos, né? A eles são atribuídos significados, e esses significados são atribuídos na medida em que eles entram no circuito da sociedade, das trocas, né? As trocas simbólicas. Então, quando os bens começam a circular, eles ganham significado, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Os bens são neutros, seus usos são sociais, né? O bem em si mesmo, a coisa material, não quer dizer nada, né? As camadas de significação que você vai atribuindo a eles é que fazem eles serem o que são para a gente, enfim. Isso significa também o quê? Que esses significados mudam, né? As coisas podem continuar as mesmas, mas esses significados podem ir mudando, porque isso está na esfera da cultura, e a cultura ela é dinâmica, ela é rica, ela vai mudando também. O segundo ponto, que é em decorrência desse, é que os bens são codificados para o consumo. O que isso significa? Os bens
a gente atribui significado às coisas, né, que eles chamam de bens, para consumir, né? E consumir, para eles, não é só você usar para alguma coisa que você precisa. Não, consumir é troca. É troca entre as pessoas, é troca entre os grupos sociais, é estabelecer trocas. Então, os bens são codificados para a troca, né? Outra coisa também que é uma frase, né? Os bens servem como cercas e como pontes. Também essa ideia o que a cerca faz? A cerca separa, né? A cerca separa um lado do outro. Então, os bens, já que eles têm significado, né? Eles significam alguma coisa, eles podem separar as pessoas, distanciar as pessoas ou os grupos sociais, ou ao contrário, eles podem aproximar. Eles podem ser pontes, né? Então, se eu uso a mesma bolsa que a Júlia Moura usa, eu estou querendo me aproximar da Júlia Moura de alguma forma, né? Me aproximar do que ela significa, né? Do que ela representa. E da mesma forma eu posso tentar me distanciar, se eu não quero ser confundida com um determinado grupo social, alguma coisa assim, né? Então, os bens servem como cercas e como pontes. E eles falam também que o consumo, diante disso tudo, já que dentro do consumo a gente troca, a gente classifica coisas. Desculpa, estou com minha garganta meio ruim. E o consumo é, então, um sistema de significação, é um grande sistema de significação, né? Não tem nada mais comunicação do que isso, concorda? Se o consumo é um sistema de significação, se ele é um conjunto de símbolos, de signos, de significados, e isso é dinâmico, isso não é estático, isso é comunicação. A gente está o tempo todo trocando esses significados, essas significações. E, portanto, é um sistema de classificação. Porque se eu uso a mesma bolsa que a Júlia Moura, porque eu quero fazer parte lá do que a Júlia Moura representa, do grupo... Desculpa, Júlia, que você está bem aqui na minha reta aqui. Eu estou me classificando, né? Eu estou classificando esse bem, porque aí ele passa a pertencer a esse grupo, né? E na medida em que eu classifico esse bem que passa a fazer parte desse grupo, esse bem está me classificando também. Então, a gente classifica as coisas e as coisas nos classificam, né? Nós somos percebidos pelas coisas que a gente usa. E aí, coisas, eu estou falando de uma forma bem ampla, pela academia que a gente frequenta, pela marca que a gente usa, pelo refrigerante, ou, sei lá, o ice, alguma coisa que a gente bebe, enfim. Tudo isso são esses bens que a Mary Douglas e o Barry Eastwood pioneiramente trazem dentro da perspectiva da antropologia. Então, é nessa perspectiva que eu vou estar falando para vocês, tá? Do consumo como fenômeno social, como sistema de classificação, sistema de codificação, enfim. O prefácio desse livro, aí eu vou para o segundo autor que eu vou destacar aqui, o prefácio desse livro, O Mundo dos Bens, é o Everardo Rocha, né? O professor Everardo Rocha, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, uma das referências mais importantes do consumo no Brasil, né? Se não é a referência mais importante. O Everardo tem uma obra aí que sustenta toda essa perspectiva do consumo dentro da antropologia do consumo aqui no Brasil. E aí, lá no prefácio, ele vai fazer também esse mesmo apanhado que ele faz nesse texto aí, né, Coisas Estranhas, Coisas Banais, de propor e explicar um pouco, né, no prefácio, o que vinha depois, que é o livro, o olhar que se tem sobre o consumo. Então, ele vai dizer que em geral, diferente dessa perspectiva que eu falei da Mary Douglas e Barry Eastwood, em geral, a gente tem quatro perspectivas para o consumo. Uma que é hedonista, né? O consumo como aquele que vai trazer felicidade, né? É o mais comum, né? Se você tem aquilo que você deseja, você vai ser feliz, traz prazer, né? O consumo trazendo prazer, nessa perspectiva hedonista. A outra perspectiva é a moralista, que associa consumo a consumismo, né? A palavra consumismo é uma forma pejorativa de falar do consumo, atribuindo já o consumo como algo ruim. Quando a gente fala que uma pessoa é consumista, a gente não está exatamente elogiando essa pessoa, né? A gente está dizendo que ela consome por consumir. Então, existe uma perspectiva moralista que é muito essa que vem com uma influência marxista, por exemplo, que vai olhar para o consumo como alguma coisa que não é positiva, né? Essa é uma segunda perspectiva.
A terceira é utilitarista, né? Eu compro porque eu preciso disso, né? É meramente utilitária a minha relação com as coisas. Quando não é, né? Como eu acabei de falar, tem toda aí uma sustentação simbólica nessa relação que a gente tem com o consumo. E a quarta perspectiva que ele traz é a naturalista, né? Que você risca um fósforo e o fogo vai consumir a madeira, né? Essa perspectiva de você consumir, destruir alguma coisa. Então, no prefácio, ele vai dizer que esses são os quatro olhares mais comuns para o consumo. E que, na verdade, o livro, a contribuição do livro da Mary Douglas e Baron Ishword é de trazer uma outra perspectiva, uma quinta perspectiva para o consumo, que é uma perspectiva essa, simbólica e mais ampla, né? Uma perspectiva antropológica, né? E tem outro livro também do Everardo, que é o Magia e Capitalismo. Se vocês não leram, vocês precisam ler, em que ele faz lá uma etnografia com publicitários, esse é bem antigo, esse é da primeira edição, eu acho. Tem outras edições. Pegar. Ele foi relançado já umas 2 vezes. Ele vai fazer lá uma etnografia com os publicitários e tal. Então, tem uma série de coisas interessantes no livro, mas aqui eu destacaria esse olhar da publicidade como uma das mais importantes narrativas do consumo. Existem vários tipos de narrativa do consumo. A publicidade é a mais importante, né? É pela publicidade que a gente classifica as coisas, afinal de contas, né? E por isso que eu falei lá no início, a nossa importância enquanto publicitários. A gente está sempre ajudando a construir, a gente não inventa nada. A publicidade não inventa nada. Ela espelha os valores da sociedade em que a gente vive, né? Então, por isso que não se deve denunciar a publicidade, porque ela não cria nada. A gente está sempre espelhando alguma coisa. Só que a gente pode ampliar esse espelho, e esse é o nosso papel importante como publicitários, ampliar e tornar esse espelho mais democrático e mostrar mais do que, né, do que uma coisa homogênea, enfim. Mas ele vai dizer, então, que a publicidade, no Magia e Capitalismo, o Bernardo Rocha diz que a publicidade é uma das mais importantes narrativas do consumo, exatamente porque é ela que organiza esses significados todos. É ela, mais ainda, que ensina a gente a consumir. Ela que vai dizer onde a gente tem que comprar, como é que a gente, quando é um produto novo, então, como é que usa, né? Tem toda ali uma preparação para o uso, né? Para você consumir e agregar aquela marca ao seu estilo de vida. E aí, pegando esse gancho de agregar a marca ao seu estilo de vida, eu trago, então, um terceiro autor, que é o Grant McCracken, né? O McCracken, ele tem um livro chamado Cultura e Consumo, que também é um livro muito legal, em que ele são vários capítulos, cada um trazendo uma discussão, e um dos que eu mais gosto é o que ele fala das unidades de terror, né? Em que ele fala o seguinte, aí ele começa contando um texto, ele traz um texto do Diderot na introdução do texto, que ele fala o seguinte, o Diderot, ele dizendo, eu ganhei um hobby vermelho, novo, né? E fiquei muito feliz com o meu hobby vermelho. Só que quando eu coloquei, um roupão, né? Quando eu coloquei o meu hobby vermelho, eu achei que ele estava destoando do meu gabinete, do escritório dele, né? Ele estava destoando, porque ele estava tão novinho, tão bonito, e o tapete estava meio já envelhecido, a mesa estava meio, enfim. E aí ele vai contando, ele trocou a mesa. Aí quando ele trocou a mesa para combinar com o hobby, ele achou que a cadeira não estava combinando, ele trocou a cadeira. Aí ele foi e trocou o tapete. Aí, de repente, ele olhou, o escritório dele tinha sido todo modificado por causa do hobby novo que ele ganhou, né? Então, e depois ele termina falando assim, nossa, que saudade do meu escritório antigo, que ele foi desfazendo de tudo e foi trocando tudo. E isso é muito comum, a gente faz isso muito. Quando a gente compra um sapato, né? Porra, esse sapato não tem nenhuma roupa para combinar, vou comprar a gente compra uma calça. Nossa, mas essa calça pede uma camisa, uma blusa, assim, a gente compra uma blusa. E aí, daqui a pouco vem um relógio, daqui a pouco, quer dizer, esse texto mostra exatamente a força desse sistema de classificação. Né? Ele chama isso de unidades de terror. O que são as unidades de terror? É o que se tornou esse ambiente dele, que juntou o hobby com a mesa nova, a cadeira, o tapete novo. Quer dizer, são bens, e aí a gente pode pensar em marcas também, que se complementam. Então, ele fala da complementaridade dos bens.
Então, se eu perguntasse para vocês, aqui vocês estão com o microfone desligado, mas essa pergunta eu sempre faço para os meus alunos, né? Se eu compro um Rolex, um executivo, eu sou um executivo, comprei um Rolex. Qual é o carro que combina com esse Rolex? Querem escrever no chat aí? Pode ser uma Ferrari, Mercedes, BMW. Ninguém colocou um Fiat Elba aqui, né? Lamborghini, né? Ninguém vai botar um Fiat Elba, né? Por que não? Eu posso ter um Fiat Elba e usar o Rolex. O que me impede disso? Porque a gente já estabelece na nossa cabeça um sistema de classificação que vai combinar o meu Rolex com a Ferrari, com o BMW, então qualquer um desses carros que vocês colocaram aqui, e com um terno que não vai ser da CIA, vai ser um terno Armani. E aí você vai fazendo essa complementaridade, a gente vai encontrando um sentido nisso tudo, né? E o McCracken vai falar exatamente isso, dessa complementaridade dos bens, né? E de onde vem isso, né? É curioso, né? Ninguém colocou Fiat Elba aqui, até porque acho que vocês nem sabem o que é um Fiat Elba, que já saiu de linha há muito tempo, né? Que eu sou velha, Cristina Rio, Rafusa, a gente sabe o que é um Fiat Elba, vocês não sabem o que é um Fiat Elba, mas é um carro, eu nem sei marca de carro hoje em dia, enfim, mas é um carro... Então, o Bruno foi procurar o que é o Fiat Elba no Google, é isso. É um carro simples, um carro do povo, um carro baratinho, um carro basicão, né? Por que a gente não faz essa associação? Porque a publicidade já nos treinou, nos ensinou a fazer essas combinações, e aí a gente cria várias unidades de terror na nossa cabeça, e algumas delas a gente cria pontes para poder se associar a essas unidades de terror, porque elas também significam determinadas pessoas que a gente admira. Entenderam como tudo é um jogo de combinação, de troca, de aproximação e de distanciamento, né? Então, como esses três autores juntos dão uma bela monografia no final do período, um belo trabalho de final de curso, porque eles dialogam muito bem, né? Porque tratam exatamente dessa questão do consumo como sistema de significação. Agora, é importante também, a gente tem o congresso mais importante assim, que tem para a pós-graduação da comunicação, chama-se Compós, né? Então, todo ano a gente tem um encontro da Compós. E lá tem grupos de trabalho. Então, cada grupo de trabalho tem um tema, se dedica a um tema da comunicação. O nosso grupo de trabalho é consumos e processos de comunicação. Consumos no plural, né? É a mesma lógica para quem pensa... Eu pesquiso juventude, como a Cris falou, né? Não existe a juventude. A gente consegue abarcar todos os jovens na ideia de uma juventude? Não, existem juventudes, né? Porque as juventudes, elas são entendidas a partir dos contextos em que elas se realizam, as experiências que têm, enfim. No Brasil, então, a gente pode falar de inúmeras juventudes. É a mesma lógica para o consumo, né? A gente pode pensar também em consumos, né? O fato, por exemplo, de uma pessoa ser pobre, não quer dizer que ela não consuma. E aí eu não estou falando naquela perspectiva utilitária, não. Eu estou falando na perspectiva simbólica. Consome da mesma forma que o rico, né? Porque o consumo é uma experiência que dialoga com o seu contexto, que dialoga com os seus recursos, evidentemente, mas que você, enquanto sujeito desse consumo, você também transforma, né? Você faz usos diferentes. Você pode não usar a bolsa Louis Vuitton, mas você usa a bolsa Louis Vuitton, né? Que o cara lá está vendendo lá na esquina, e está tudo certo, porque você está se aproximando das pessoas que usam a bolsa Louis Vuitton, e você acha bonita, acha maneira. Você não é iludido achando que as pessoas vão acreditar que sua bolsa Louis Vuitton, não importa, né? O importa é que você está, de alguma forma, reconhecendo o valor daquela marca e trazendo para a sua unidade de terror, que vai se combinar com todas as outras. Então, é importante ter essa perspectiva também do consumo no plural, sabe? Se entender que o consumo é algo que não depende de classe social, é algo que não depende de uma situação financeira, econômica. Não, ele é um fenômeno social,
né, dentro do qual nós estamos todos inseridos, não tem escapatória. Até quem diz que não quer consumir, né? Aqueles movimentos todos de... Aquilo também faz parte de um sistema de classificação ali do consumo. Você, quando diz que é uma pessoa que você não quer consumir, que você quer ser minimalista, você está se classificando junto com... A marca preferida dos minimalistas é a Apple. Assim, então, assim, da mesma forma, você faz parte ali desse sistema todo de classificação, né? E aí, também, para iluminar um pouco, eu falei um pouco do consumo como experiência, né? Eu vou trazer aqui também uma ideia que eu acho interessante, que a Cris ajudou a construir, ela faz parte desse artigo, é um artigo que publicamos, que está só assinado por 3 autores, mas, na verdade, é porque as revistas, enfim, só aceitam 3 autores, mas tinha para mais de 10 aí, autores desse artigo, que é um artigo que a gente fala de consumos de experiência e experiência de consumo. Tá? É uma reflexão que partiu do nosso grupo de pesquisa, a Cristina Bravo faz parte, né? Ela faz parte ali da discussão que foi feita, em que a gente faz uma diferença do que é consumo de experiência e o que é experiência de consumo. Consumo de experiência é uma expressão que se fala muito, assim, mais no âmbito da academia, né? Discussão sobre o que é o consumo, e a gente decidiu tentar sistematizar e definir o que é o consumo de experiência. E aí foi muito curioso nesse dia, porque a gente começou com eu contando com a minha experiência na Disney. Em 2015 eu fui com a minha família para a Disney, nunca tinha ido, nenhum de nós nunca tínhamos ido, eu tenho 3 filhas, e aí meus pais foram também. E aí eu que faço tudo, né, de roteiro, eu adoro fazer essas coisas. O roteiro, dia tal, a gente vai em tal lugar, de tal a tal hora, depois... Enfim, então eu montei todo o roteiro e eu não gosto... Desculpa, gente, mas eu não gosto de Harry Potter. Nunca me atraí por Harry. Desculpa, Nicolas, ele fez assim, não gosto. Não é que eu não goste, não tenho nada contra, mas eu nunca me envolvi. Eu nunca li o livro também, mas também os filmes não me prendiam. E aí a Universal Studios tinha acabado de lançar lá um espaço para Harry Potter, a Universal e o Islands of Adventure. Aí o que eu fiz? Inconscientemente, eu deixei por último. Foi o último parque, que eu estava tão desanimada, eu falei, vou deixar por último esse negócio de Harry Potter. A experiência que eu tive quando eu entrei naquele universo de Harry Potter foi tão impressionante que foi o parque que eu mais gostei. Sim, foi a experiência que eu mais curti, mesmo não sendo fã de Harry Potter. Mas, obviamente, eu só poderia ter esse impacto todo se eu conhecesse o universo do Harry Potter. Então, eu já tinha assistido o filme. Eu simplesmente não gostava tanto. Mas foi o parque que eu mais gostei, enfim. Então, eu contei essa história e aí todo mundo começou a contar histórias. Assim, né? A Cris conta, depois ela vai contar para vocês, pede para ela contar a história do Homem-Aranha. Anotem aí, professora Cristina vai contar a história do Homem-Aranha. Então, nesse artigo, vocês vão ver a história do Homem-Aranha, a história do sofá, do Central Park, né? do Friends, enfim. Tem uma série de experiências que o grupo teve que realmente você é absorvido por aquele lugar, por aquele espaço, que é um consumo de experiência. A experiência de consumo é qualquer experiência que a gente tenha no consumo. Então, é um exemplo que eu gosto de dar. Se eu vou, por exemplo, no cinema para assistir um filme como Pipoca, eu estou tendo ali uma experiência de consumo dentro do cinema, comendo minha pipoca. Agora, se eu vou ver Star Wars vestido de Darth Vader e compro um balde da Princesa Leia para assistir o filme, eu estou tendo um consumo de experiência. Porque eu estou inserida, eu estou ali num acordo de que aquilo tudo existe, de que eu sou o Darth Vader, de que minha pipoca é da Princesa Leia. É diferente, tá? Então, essa é a diferença aí do consumo de experiência de consumo. Aí depois, se quiser, a gente passa esse artigo para vocês, que eu acho muito legal para pensar, inclusive, questões relacionadas a entretenimento, né, e tudo mais. E aí, por que eu falei disso? Porque eu estou chegando na segunda parte, em que eu vou falar da pandemia, né? A relação entre consumo e pandemia. Eu acho que essa ideia de consumo de experiência, isso me veio em start na verdade, com a dissertação do Pablo Valejos, que é um aluno meu do mestrado. Ele vai defender agora de 16. E ele está falando sobre games, né? E ele traz esse texto do consumo de experiência para falar dessa imersão das pessoas nos games. É um consumo de experiência. Pode não ser também. Você pode
jogar sem ter nenhum envolvimento, mas também pode ser um consumo de experiência, porque você cria o seu avatar, você acredita naquele momento que você é o seu avatar, você troca com outros avatares. É uma imersão realmente num ambiente, num lugar, né, um espaço em que você acredita que aquilo está acontecendo por um momento, mesmo que você saiba que daqui a pouco vai acabar. E aí eu fiquei pensando assim, nesse momento, né, como que o consumo de experiência pode ser incrível se você é um gamer e se você usa o seu game para escapar dessa realidade louca aqui fora, né? Tem um aluno agora de monografia que vai fazer essa pesquisa. Ele vai ver se os games viraram para alguns jovens essa válvula de escape de você esquecer um pouco o que está acontecendo aqui fora. Olha a importância que o consumo tem num momento, por exemplo, como esse de pandemia. E é uma transformação na sua forma de consumir o game, para quem joga, já jogava, né? Antes e depois. Então, pode ser uma reflexão legal. Então, agora sim, eu vou entrar na segunda parte, que é para pensar um pouco o consumo nesse contexto que a gente está agora. Qual é o meu objetivo? É mostrar que, apesar de todos esses teóricos que vão falar que o consumo é um sistema de significação, ele é um fenômeno social, né? Enfim, isso tudo que eu acabei de falar, é importante a gente também ter uma dimensão de que o consumo é algo dinâmico, né? Ele não é dado, né? Como ele é da ordem da cultura, a cultura ela é viva, ela muda, né? A gente tem que olhar para o consumo também nessa perspectiva de algo que pode ter as suas bases mexidas, né? E aí, essa reflexão que eu fiz lá nesse dia na SPM fala um pouco disso, né? Eu vou um pouco ler e falar aqui com vocês, né? Então, assim, a gente já falou um pouco dessas interlocuções entre o consumo e o campo da comunicação. A gente já entendeu que os bens materiais e imateriais também são revestidos de camadas simbólicas, né, que ajudam a gente a dar sentido às coisas, ao mundo que a gente vive e tudo mais. Então, como eu disse, a gente classifica as coisas, né, e as coisas também nos classificam, né? E estando todos nós classificados, a gente se aproxima de uns, se distancia de outros, estabelece uma rede de relações que conferem a gente pertencimento e uma segurança que o Anthony Giddens chama de segurança ontológica, uma segurança de que no mundo, né? Quer dizer, uma segurança como é que eu posso existencial, né? Uma segurança existencial no mundo. Eu existo. Antes a gente falava assim, eu sou mulher brasileira, sou professora, enfim, isso, o fato de eu ser do sexo feminino, a minha profissão, a minha idade, enfim, e uma série de categorias que são da ordem, por exemplo, do perfil sociodemográfico, já não falam mais tanto sobre a gente, porque o mundo se transformou, ele globalizou, né? Quer dizer, a gente hoje tem outras formas de pertencimento, e dizer que eu sou brasileira não quer dizer muito. Se eu sou uma pessoa do mundo, se eu sou uma pessoa que circula por outros espaços, né? De uma forma muito mais ágil, mais rápida, e às vezes até por meio da internet, isso não quer dizer muito, né? Hoje nós somos muito híbridos, né? Para dizer que nós somos uma coisa ou outra. Então, essa segurança ontológica que o Giddens traz, ela se dá muito pelas escolhas do estilo de vida que a gente adota, né? Os estilos de vida, essa unidade de Derrô, isso tudo que eu falei aqui, traz para a gente uma segurança existencial, por meio do consumo, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a publicidade, as nossas conversas diárias, as redes sociais, né, digitais, as não digitais também, porque as redes sociais sempre existiram, agora a gente tem as digitais também, a mídia de massa, né, e todas as outras mídias, incentivam a gente a permanecer nesse sistema de troca, né? A gente está sempre sendo estimulado a permanecer nesse sistema de troca, porque também para a antropologia do consumo, o consumo ajuda a gente solidificar o cimento social, sabe? A gente se manter junto, e coeso, e seguindo os mesmos valores, né? Então, o consumo ajuda nisso também. Então, a gente é sempre estimulado a se manter nesse sistema de trocas, e aí a publicidade, as conversas e tudo vão estar sempre dizendo assim para a gente, olha, sai de casa, compra, mostra que você comprou no Instagram, compra outra coisa para combinar com essa. Vem até nossa loja, pode comprar pela internet, mas vem aqui, aproveita a promoção, vai cuidar do seu corpo na academia, porque você precisa mostrar ele no Instagram.
frequenta esse bistrô aqui porque está na moda, é cool, a galera toda está indo. Dá presente, viaja muito. Enfim, ou então, olha, não come carne, tem uma vida sustentável, reaproveita, recicla, faz compostagem em casa, mas faz em casa, mas vem aqui fazer o curso comigo, né? Aproveita e compra esse livro que fala de compostagem. Olha, faz yoga, vem passar um fim de semana meditando aqui na Serra, eu tenho um lugar super legal, aqui tem yoga. Enfim, já conheceu aquele restaurante vegano? Então, assim, se for estimular você para o consumo, para uma vida mais consumista, digamos assim, ou para uma vida menos, mais low profile, mais naturalista, de qualquer modo você está sendo estimulado a consumir o tempo todo. E a publicidade, os nossos amigos estão sempre estimulando a gente nesse processo todo. Então, a gente está sempre envolvido em dinâmicas que provocam a gente a acumular tanto coisas como experiências, né? Está sempre com os nossos corpos à mostra, né? A gente está sempre aparecendo para o outro, circulando pelos lugares, então colocar os nossos corpos também em visibilidade também nessa circulação dos espaços, de preferência acompanhados, né? Então, é assim que a gente entende o consumo, né? O consumo passa por isso tudo. Só que aí, quer dizer, o consumo, né? O consumo como essa ideia daí da teoria, do que a gente já sabe que é o consumo, seja mais ou menos aprofundado, todo mundo aqui tem a noção de que o consumo é isso. Só que aí vem a pandemia, né? E o que acontece? O que aconteceu com o consumo na pandemia? Né? Quando a gente começou lá atrás, agora eu acho que isso já virou balela, mas assim, começou muito assim, nossa, vai ser um novo mundo, né? A gente vai ter uma outra relação com o consumo, a gente vai consumir muito menos, né? As pessoas vão entender que precisam de menos coisas, né? Então, assim, será que o consumo diminuiu na pandemia? Será que a gente virou tipo monge budista, né? Completamente desapegado da vida material? Não, eu descobri que a minha casa, a minha família me bastam, eu não preciso de mais nada, só comida, e está tudo certo. A gente doou 80% das nossas roupas no armário e a gente virou minimalista. A gente vive agora com 3 camisas, 2 calças e 3 sapatos, assim, é isso? Eu não tenho certeza que tenha sido assim com vocês. Eu acho até que a gente teve aquele ímpeto de... Aqui em casa teve isso, tá? Arrumação de armário, vamos doar, teve isso. Mas muito também para ocupar um pouco a cabeça e a gente mudar aqui os ambientes, né? Mas, enfim, isso era uma expectativa, né? E o que aconteceu de fato? Isso se falava muito lá no início. Não, a gente vai mudar nossa relação com o consumo, a gente vai consumir menos. E o que aconteceu? Primeiro, todo mundo correu para comprar papel higiênico, né? Assim, aqui no Brasil teve, mas assim, fora do Brasil foi uma loucura, assim, de faltar papel higiênico no supermercado. Eu não sei se chegou a acontecer aqui. Então, isso já foi uma loucura, né? Gente, como assim? Por que estocar papel higiênico, né? Estoque, né? Estoque de coisas. Então, estoque de comida, de papel higiênico. Depois veio a história do álcool gel, que é uma coisa que a gente não usava e agora a gente não vive sem, né? Aí, na falta do álcool gel, porque faltou álcool gel, né? Agora não falta mais, a gente aprendeu a fazer lá aquela solução de 10% de água sanitária num litro de água, enfim. A gente aprendeu a fazer máscara em casa, porque já não tinha para vender num determinado momento, agora tem. A gente baixou o Zoom no celular e no PC. A gente comprou uma webcam melhor, eu tive que comprar uma webcam. A gente voltou para o Facebook, tinha gente que tinha saído do Facebook, teve gente que voltou porque precisava de um lugar para estar encontrando com pessoas de novo. Aí, depois que as máscaras voltaram, a gente começou a usar umas máscaras super style, né, super bonitinhas, que combinavam com a roupa que a gente não ia nem sair para a rua para usar. Aí vem uma reportagem no Fantástico que diz que tem uns tecidos que não são bons, aí a gente vai entender de tecido e de camadas da máscara para comprar a máscara ideal para a gente. O que mais? A gente foi fazer yoga, a gente foi fazer pão, a gente foi fazer a tal da compostagem, fazendo um monte de curso, assistindo live. A gente zerou o Netflix, né? Zerou, não tem mais nada para ver no Netflix. A gente teve que comprar uma cadeira mais confortável para trabalhar, né? Porque, enfim, a gente não estava dando.
Eu aqui, né, eu decidi redecorar o quarto das minhas filhas, então foi aí que a gente foi rearrumando tudo, então foram meses aqui mudando as coisas de lugar, enfim. A gente aprendeu a desinfectar tudo que vem da rua, até ovo, né? Teve um dia que eu me vi limpando ovo por ovo, enfim, essas coisas. Cara, o que aconteceu em 6 meses? Né? Se vocês pararem para pensar o que mudou na nossa vida em 6 meses com relação ao consumo, enfim, é uma loucura, né? Então, a pandemia, ela não acabou com o consumo, né? Aquele discurso todo inicial, né? Ao contrário, ela renovou a nossa relação com ele. A gente entendeu que o consumo pode ser um monte de coisa. Cara, quando que eu ia precisar de álcool gel na minha vida? Assim, e não dá para sair mais sem álcool gel, quer dizer, virou um item essencial na minha vida, né? Assim, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, de maio, revela que 61% dos brasileiros que compraram online durante a quarentena aumentaram o volume de compras devido ao isolamento social. Né? Quanto mais sozinho, mais você sentiu necessidade de comprar online. Em 46% dos casos, o aumento foi superior a 50%. E 70% dos entrevistados pretendem continuar comprando mais online do que faziam antes da Covid. Então, tem coisas que aconteceram que já é. Reunião pelo Zoom vai ficar. Compras online, para quem tinha medo, vai ficar. Né? Então, a pandemia modificou muita coisa. Então, assim, para além assim, de mapear hábitos de compra, a gente precisa entender o que acontece no consumo como esse fenômeno classificatório, né, destinado a codificar os bens para a nossa comunicação, a nossa socialização e as nossas sociabilidades. Enfim, entender o que acontece com o consumo no momento em como a gente está, por exemplo, né, que a gente não esperava, né? E alguns muito sozinhos, né? O consumo virou ali, às vezes, uma válvula de escape para você poder sobreviver isso tudo, né? O que muda nesse contexto? O que mudou nesse contexto? Se a gente olhar para a nossa vida, na nossa experiência, qual o lugar que as coisas, as materialidades passam a ocupar nas nossas vidas? As coisas, os objetos, né? Para quem vive sozinho, assim, eu vi depoimentos de gente, nossa, eu trabalho muito fora de casa, então agora eu estou tendo que ficar em casa, eu estou observando mais a minha casa, estou conseguindo enxergar coisas que eu não enxergava. Isso é uma relação com a materialidade que a gente talvez não tivesse antes, né? Tem um antropólogo inglês chamado Daniel Miller, que ele se dedica aos estudos de cultura material, que ele fala muito da humildade dos objetos, ou seja, a gente não percebe o poder que as coisas exercem sobre nós, né? Então, por exemplo, sala de aula. Como é que é a configuração de uma sala de aula? Você tem lá, né, aqui no Brasil pelo menos, você tem lá na PUC, né? Você tem o quadro, tem lá a mesa do professor, a cadeira do professor, as carteiras todas arrumadinhas, uma do lado da outra. A gente já se acostumou com isso, a gente não percebe que ali é uma forma de hierarquizar, né? O professor ele fica em destaque na frente, separado dos alunos. Em geral, os alunos tem aula, sala de aula que tem um tablado, então o professor fica mais alto do que os alunos, exatamente para marcar essa hierarquia e essa fonte de saber que ele tem. Então, a gente não percebe, né? A gente não percebe o poder que as coisas têm na nossa vida, né? Então, assim, quantos relatos a gente tem ouvido sobre pessoas que, quando ficam mais dentro de casa, estão descobrindo as suas coisas, descobrindo a sua casa. Que importância ganham os objetos quando tudo que a gente quer é interagir com alguma coisa, né? Então, não sei se vocês viram o Diário de um Confinado, do Bruno Mazeu. Vocês assistiram? Se não assistiram, assistam. Tem um episódio em que ele compra um aspirador, esse aspirador robô, né? O robozinho, e o robô vira o pet dele. Ele começa a falar com o robô como se fosse um cachorrinho. E é muito bom, quer dizer, o cara tá sozinho, o pet, o negócio anda, o negócio parece que tem vida própria, e ele fala que nem se fosse um cachorrinho, né? Então, é muito bom isso, é isso, né? Quer dizer, a gente estabelece uma nova relação com as coisas, né? Então, assim, o consumo da forma como a gente estuda não é algo dado, não é estático, não é sólido, não é algo que a gente já dominou enquanto conhecimento. A pandemia agora mostrou que não, né? Ele pode se desmanchar no ar, né, em poucos meses, a ideia que a gente tem de consumo, né? E a gente entender novas formas, uma nova relação.
com as coisas, as escolhas que a gente faz, né? Então, assim, o consumo é um fenômeno vivo, latente, pulsante. Tudo que a gente leu e aprendeu ao pesquisar o consumo até aqui, talvez coloque a gente num lugar seguro, mas a gente precisa ter essa chacoalhada, às vezes, até para entender quem a gente é, né? E quem a gente é nessa rede toda que o consumo constrói. O modelo de vida que a gente estava acostumado pode se transformar em outras possibilidades, né? A gente pode se reinventar, como, por exemplo, a de não sermos classificados somente pela marca que a gente usa, simplesmente porque a gente está de pijama em casa, né? Então, quanta gente trabalha bonitinha daqui para cima, mas daqui para baixo está de short, né? Isso virou até uma brincadeira. Gente, o cabelo, né? O cabelo cresceu, a gente não corta direito mais, quer dizer, a gente foi... Às vezes a gente parece até meio descabelado na frente de colegas de trabalho, sem maquiagem, né? Como que mudou a nossa... A gente, professor aqui, tá? Porque vocês ficam com a câmerazinha desligada, mas a gente tem reunião 24 horas por dia, já perdeu um pouco isso, entendeu? Assim, a gente já não se preocupa tanto com a marca que a gente está usando, é a roupinha de usar em casa mesmo, cabelo, dá uma arrumadinha e tal. Olha lá o Rafuso ajeitando dele, enfim. É isso, quer dizer, a relação com o nosso corpo mudou também. Porque a gente não pinta mais o cabelo, né? Tem gente que não parou de pintar, tem gente que continuou pintando, mas tem gente que resolveu deixar o cabelo branco. Falou, pô, agora é a oportunidade que eu tenho de deixar o cabelo branco. Teve a onda de raspar a cabeça, né? Uma galera aí raspou a cabeça para ver como é que fica. Às vezes até como uma forma de liberdade ou para se destacar nas redes sociais, enfim. Olha o consumo aí agindo né, na classificação, né, de com quem eu quero me parecer, com quem eu quero ser diferente, enfim. A gente não pisa, eu pelo menos não vou a um shopping há 6 meses. E eu não estou sentindo falta de um shopping, nunca senti tanto, mas assim ia, né, para as meninas e tal. Em um cinema, mas ok, não estou indo no shopping, tá tudo certo. O bistrô, aquele bistrô cool, bacana, né, que a gente ia até para tirar foto, selfie e tal, e postar, a gente não vai mais, mas o iFood entrega, né, o Rappi entrega. Então vem aquela moto toda ferrada entregar a comida lá do bistrô bacana de Ipanema. Enfim, a gente aprendeu a fazer pão, mas tem gente que não sabe, não tem nem com quem dividir o pão, né? Vai comer o próprio pão, mas tira foto, posta e tal. Né? Então, porque é importante mostrar para o outro que você aprendeu a fazer e que você está fazendo direito. Ao mesmo tempo, a gente nunca consumiu tanto as mídias. A gente nunca teve tanto na frente de uma tela, né? Surpreendentemente, quer dizer, vocês, né, jovens, assim, que todo mundo falava, não, a galera, o jovem hoje só vive na internet, ele já tem muita facilidade, gostam muito de se exibir. Cara, vocês ficam com a câmera fechada. E a gente também, quer dizer, eu não estou falando só vocês, não, a gente também, às vezes a gente está em reunião, quando a reunião é muito grande de muitos professores, a maioria dos professores ficam com a câmera fechada. Cadê aquela certeza toda dessa relação muito livre com a imagem, com a internet que os jovens têm? Não sei onde está essa certeza, né? Todo mundo reelaborando isso. A gente nunca comprou tanto pela internet. Né? No início da pandemia, a gente nunca assistiu tanto o Jornal Nacional e o Globo News para saber o que estava acontecendo. Assistir a entrevista do Mandetta às 5 horas da tarde. Né? Quer dizer, quem não tinha esse hábito de ir para o Globo News, tem gente que fica 24 horas, agora passou um pouco isso, mas teve esse momento. Enfim, as redes sociais se tornaram o lugar onde a gente encontra os amigos, onde a gente preenche esse espaço do presencial. Né? Então, muita coisa mudou. Então, assim, trazendo um pouco para essa aula de atendimento, né, aula de planejamento da crise da Cláudia, e esse papel de publicitários, né, que eu falei, esse papel importante que tem o publicitário, assim, é importante vocês terem esse olhar para o consumo de uma forma muito mais profunda, sabe? Tentar entender isso como algo que vai falar muito sobre o público que vocês querem. Não tomar nada como dado, como óbvio, como certo, né? Porque a gente está vendo que cada um está tendo a sua experiência aí com relação a si próprio e ao consumo. Então, esse olhar para o consumo dessa forma mais antropológica, né? Nessa perspectiva de classificação, de experiência do cotidiano, do dia a dia, é muito importante para qualquer um que esteja no atendimento, qualquer um que esteja no planejamento. Né? É esse olhar que, às vezes, a marca não tem,
Quem está muito ali olhando para o próprio umbigo não enxerga. Então, essa perspectiva de olhar para o consumo dessa forma abre para a gente um mundo de possibilidades, e é daí que vem a inovação, é aí que vem aquele conceito incrível, que vai ser super eficiente, que às vezes é simples, que está no dia a dia, que está no cotidiano das pessoas, porque está no consumo, nessa perspectiva que eu estou falando aqui o tempo todo, né, de trocas e tudo mais. Enfim. E aí, eu tenho aqui um vídeo que eu queria exibir para vocês. É um vídeo de 8 minutos, eu não sei se vocês já assistiram. Pode me dar um share screen, por favor, Cris? Espera aí. Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Gente, eu olhei pra Jéssica e lembrei de uma história muito, muito... Olha, Cindy... Quando eu e Jéssica tínhamos lá os nossos 13, 14 anos de idade, estava super na moda usar umas roupas de surfista. Era tipo baby look da Roxy, da Quiksilver, da Billabong, da Volcom. Só que assim, isso tudo era caro sinistro. E a gente não tinha um puto pra pagar. A gente tá falando de papo de 9 anos atrás. Era caro, tipo assim, uma baby look era cento e sei lá o quê. A gente não tinha esse dinheiro, amor, esquece. Só que todos os nossos amigos andavam com essas roupas e os tênis e tudo. A gente ficava desesperada, amor, que a gente não tinha sandália da Riff, a gente não tinha nada disso. Todo adolescente, né, amor? Todos os adolescentes andavam com isso, a gente não. O que eu fiz? Fiz um aniversário, pedi de presente pra minha família dinheiro. Aí minha família, que tinha a mesma condição financeira que eu, cada time me deu uns 20 reais, 10 reais. Aí minha avó, pá, emplacou uns 50. Eu falei, caraca, sou minha avó. Minha avó me emplacou 50 da aposentadoria dela, eu fiquei louca. Falei, nem acredito você nem ter esse dinheiro. Ela, não, minha avó sempre fortalecia. No final das contas, estava eu com 100 reais. 100 reais. Liguei pra Mariana, lembra a Mariana? Mariana, esposa de Cássio, Mariana que trabalhava comigo. Mariana, minha amiga de muitos anos também. Liguei para ela e falei, amiga, emplaquei 100 reais. Mariana era um pouco mais sortuda que eu, que Mariana tinha mesada. Mariana desenrolou 100 reais também. Fomos para Madureira. Para quem não sabe, Madureira é tipo um bairro que tem tudo para você comprar. O que você quiser comprar, você acha em Madureira. Lá no subúrbio do Rio. É como se fosse o Brás lá de São Paulo. Fui eu e Mariana para Madureira. Mariana, agora a gente vai gastar esses 100 reais. Lá em Madureira é o seguinte, tem o shopping e bem do lado do shopping tem o camelódromo. Para chegar no shopping, passamos pelo camelódromo, vimos as roupas de marca, falsificadas, falamos. Hoje a gente vai no shopping. Chegamos no shopping, a Baby Look estava R$ 98. Uma Baby Look! O que podíamos comprar com 100 reais? Ou uma Baby Look, ou uma sandália da Riff, ou uma mochila da Jump. Olhamos uma para outra e falamos, amiga, passamos tempo juntando esse dinheiro, vamos comprar uma coisa só? Que pecado. Ai, no que a gente pensou? No que a gente pensou? Falamos, vamos no camelô. Na verdade, isso foi ideia de Mariana, que Mariana tem olho junto de vez em quando. Tá? Já contei isso pra vocês. Chegamos no camelô, o vendedor falou pra gente, isso aqui, vou te contar de onde vem essas blusas, essas baby looks. Você vai lá no shopping, essa baby look aqui é 100 reais. Aqui, a mesma baby look, 10 reais. Eu falei, que isso? Aí o cara meteu assim pra gente, não, meninas, eu vou contar pra vocês por que essa blusa é a mesma que tá vendendo lá no shopping. Aí a gente, meu Deus. Ele falou, é o seguinte, as lojas sabem que não custa isso tudo. Quando o caminhão vai abastecer aqui no shopping, eles descem umas mercadorias pra gente ao mesmo tempo. Aí a gente, caraca, amiga, a gente vai ter 10 baby looks, cada uma 10 reais, a gente tem 100, vamos comprar. Compramos, gente.
Compramos 10 baby looks. Kik, Silvia, Billabong, ostentação de marca. A gente estava que tava. Cheguei em casa, liguei pra Jéssica. Falei, Jéssica, você não sabe o que aconteceu. Vem aqui pra casa agora. Jéssica brotou lá em casa. Jéssica foi correndo lá pra casa. Falei, olha aqui, amiga, essas roupas. Falei, Jéssica, você precisa ir lá também pra gente dividir essas roupas. Mariana já comprou, eu comprei. Agora você vai, compra umas diferentes. E lá foi a Jéssica, amor. Pediu dinheiro pra mãe dela, comprou as baby looks e começamos. Falamos, vamos pra festinha. Fomos pra uma festinha de um colégio lá em Rocha Miranda, que chama Salesiana. Tinha uma festinha no campo e a gente ia porque a gente queria beijar as pessoas. Só que a gente não estudava no Salesiano, porque a gente não tinha um puto pra pagar o Salesiano. A gente estudava em escola pública, mas a gente queria pegar os meninos do Salesiano. A gente colocou as nossas blusinhas do camelô e fomos pra festa do Salesiano. Todos os adolescentes do Salesiano, que era uma escola particular, todos eles tinham roupa original das marcas. Falei, Jéssica, a gente não pode fazer feio. Todos lá vão estar com as roupas de marca. A gente tem que botar nossas baby looks. A Jéssica, vamos botar as baby looks. Chegamos lá, todos com suas devidas roupas de marca, a gente com a nossa baby look. Que o cara falou que era a mesma mercadoria. Gente, era uma blusa que se bobear, ele pegou com canetinha e rabiscou Billabong aqui, gente, entendeu? Aí, sendo que adolescente é isso, né, gente? É a coisa mais engraçada que tem. As patricinhas, os playboyzinhos olhavam pra mim, pra Jéssica e falavam assim, nossa, onde você comprou sua blusa? E Mariana no bolo também. Amor, a gente se olhava e falava assim, ali na WQS do Shopping de Madureira. E as patricinhas ricas, filha da mãe também, ficavam, e qual que eu nunca vi essa coleção? A gente falava, coleção nova, a gente comprou essa semana. A gente resolveu fazer um comparativo das verdadeiras com as falsas e vimos que a nossa estava um pouco prejudicada. Botando numa balança se a blusa das Patrícia com a nossa blusa estava perdendo um pouquinho na qualidade do tecido, da estampa. A gente estava pagando um pouco de mico. Resolvi placar outra história. O playboyzinho veio e falou, dá onde essa blusa? Falei, ganhei! Não sei onde comprar, também não tô ligando não onde comprar, não ligo pra essas coisas. Falei, nem vi que marca era. Que marca é? Não entendo dessas marcas, gente. Nem ligo pra isso. Ganhei, nem vi. Falei, Jéssica, fala que a gente ganhou. Jéssica, fala. Jéssica ia atrás de mim. Onde eu ia, a Jéssica tava no bonde. Até que um dia, amor, meu pai arrumou uma namorada que me deu a blusa da Billabong. Aí chegou o envelope, era meu aniversário, chegou um pacote da WQS. Falei, que é isso? Agora é que meu pai vai trazer uma vitória na minha vida? Fui correndo, abri o pacote. Falei, agora! Quando eu olhei a blusa, tinha um Billabongzinho escrito desse tamanho aqui, assim. Desse tamanho aqui. Falei, onde é que foi lá essa mulher comprar essa blusa? Lá em Cabo Frio. Falei, você nem chegar em Cabo Frio. Se não for meu pai dirigindo. Ai, que merda! Porque você não podia andar que não fosse com um negócio aqui. O negócio era que tinha que estar escrito grandão aqui na frente. A moça que eu botei a blusa. Aí eu falava, eu não ligo pra essas coisas não, gente. Nem ligo. Aí o pessoal falava, vamos tirar uma foto. Eu falava, fazia assim, ó. Eu saía pela boca pequenininha aqui, ó. Ficava assim na foto. Aí um belo dia, tô indo almoçar com meu pai falou... Tô sabendo que você gosta dessas lojas de surf, né? Passei em uma, vi um casaco, achei a sua cara, comprei. Eu falei, agora esse é meu pai, porra, quando eu fui ver o casaco. Também não tinha nada escrito, eram uns bagulho aqui, ó, uma confusão. Eu não entendia nada, eu falei, tu achou que isso é minha cara? Minha cara é assim, essa é minha cara. Depois dessa eu desisti, amor. Desisti, pedi pra minha mãe fazer um cartão da C&A, um cartão da Riachuelo, a gente parcelou em 20 vezes, eu e Jéssica, ficou tudo ótimo. Enfim, eu adoro esse vídeo da Anitta, sempre mostra nas aulas lá de pesquisa de mercado que eu já dei, porque é muito da tradução dessas coisas que a gente falou, das cercas e pontes, né? O que a Anitta quis ali? Ela estava querendo estabelecer uma ponte
com a galera do Salesiano, né? Ela achou que a blusinha da Billabong com a logo era uma forma de conseguir se misturar e não ser percebida, né? E aí é curioso, porque ao mesmo tempo que a marca poderia conferir a ela um aspecto distintivo, ela queria ser igual, né? Ela queria ser igual àquela galera que era a galera que ela queria, enfim, se misturar e sociabilizar, né? Para não falar beijar, né? Que ela falou que queria beijar, mas ela queria se misturar com aquela galera. E ela achou que a blusinha da Billabong ia ser o passaporte de entrada nela. Só que tem uma coisa, né? Que aí já é um papo para uma outra coisa, mas tem um autor chamado Pierre Bourdieu que ele vai falar da distinção do gosto de classe, né? Então, dentro do meio que a gente cresce, né? Seja ele qual for, a gente consegue, exatamente na experiência de consumo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente reconhece aquilo que pertence ao nosso grupo, a gente reconhece aquilo que faz parte do nosso gosto de classe, como eles chamam, né? Como eles chamam. E a galera que tinha a marca original percebia que aquela era falsificada. E a Anitta, que não tinha acesso àquela marca, porque ela não fazia parte, digamos assim, da unidade de terror que fazia parte do universo dela, ela não identificou que aquilo era falsificado quando o cara vendeu para ela dizendo que era verdadeiro, né? Mas aí já é uma outra discussão que também diz respeito ao consumo, mas eu acho muito interessante. Primeiro que eu acho engraçado esse vídeo, a forma como ela conta é muito engraçada. E essa coisa do consumo, das marcas te denunciarem também, né? Ela foi denunciada ali dentro do Salesiano. Olha, você não pertence a essa classe, você não era para estar aqui, você é do outro grupo, você é da galera lá da escola pública de onde você mora e, portanto, a gente não está te reconhecendo como um igual. Né? E como que isso é importante para um adolescente? Como que as marcas se tornam importantes, por exemplo, no universo, nessa fase da vida em que você está ali marcando a sua identidade, marcando o seu lugar, o seu espaço, né? Seu lugar no mundo. Como que o consumo pode ser pode não ser a Billabong, pode ser a yoga, não importa, né? Mas você precisa aderir a algum estilo de vida, você precisa aderir a alguma prática ou alguma marca para dizer quem você é, principalmente na adolescência. Na medida que a gente vai envelhecendo, para algumas pessoas isso vai se tornando menos importante, mas existe ali um momento que tem tudo a ver, porque é quando você precisa firmar a sua identidade e dizer eu tenho um lugar no mundo e para isso eu preciso me associar a determinadas pessoas, a determinadas marcas, a determinados estilos de vida. Cris, era isso que eu tinha assim, para trazer, não sei o que você quer fazer agora. Eu queria abrir para perguntas, mas antes eu queria 3 pontos aqui que você falou. Na hora do Rolex, quando você pediu associação, quando começou a falar, eu falei, pô, Paty, você não falou Fusca? Eu já ia dizer que esse cara era um colecionador. Mas Elba ficou difícil, ficou muito, muito difícil. Enfim, mas se fosse o Fusca, que nós estamos falando um carro da década de 1950, dava para ser um grande colecionador. Já ferrou. Mas então, o Fusca pode ser muito caro, dependendo do não, por isso que eu não falei Fusca, eu falei, não vou falar. Não, mas você está falando do New Beetle, eu estou falando de Fusca mesmo, que o colecionador. Enfim. Com relação ao Homem-Aranha, queria falar de uma frustração, porque o último filme, minha filha, que está até te assistindo aqui também, eu vi. Me presenteou com uma camisa, comprou daquela mesmo, que só não era inteira, porque eu ia ficar meio ridícula chegar no cinema toda vestida de Homem-Aranha. Mas era toda até a cintura. Então eu fui, não chegou a tempo, fui de outra maneira. Não preciso nem dizer que copo, tudo era do Homem-Aranha. E eu me senti assim, totalmente ali. Aos meus alunos, eu digo que vou contar depois com mais detalhe e vou enviar esse artigo que eu acho que vale a pena. E o terceiro ponto, você me deixou preocupada sobre a história do robozinho, porque será que a Cláudia Brutti hoje transformou o robozinho num pet? Enfim, é uma questão porque ela deu muita dica para a gente comprar robozinho. Então, fique nessa questão. Mas, brincadeira à parte, sem querer expor a Cláudia Brutti, me perdoe, professora, eu queria que o Rafusa, eu queria que as pessoas avisassem no chat as suas perguntas para o Rafusa abrir os microfones, tá? Acho que se levantar a mão, só levantar a mão, raise hand, né? Levante a mão, aí ele sobe aqui automaticamente. O Leone, acho que a Cláudia Brutti quer também. O Leone falou aqui do tênis 12 molas, né? Que foi a onda na adolescência dele.
E é muito curioso, isso me lembra, Leone, eu gosto muito de usar Converse, né? Eu gosto de usar All Star, Converse, não sei o quê. Na minha idade, tem gente que acha, que estranha. Assim, quando eu era muito mais nova e dava aula na PUC, quando eu entrava na sala de aula, eu usava All Star de oncinha, enfim, essas coisas, né? E aí, a primeira coisa que os alunos faziam era olhar para o meu pé. E aí, onde eu perguntei, vem cá, o meu Converse, vocês acham ridículo? Vocês acham que... Não, professor, eu acho maneiro. Assim, eles achavam legal porque, pela minha idade, usar um Converse, e sendo uma professora, eu acho que isso que pegava mais, para eles era muito esquisito. Aí, sabe o que eu falo para eles, quando eles falam isso para mim? Eu falo assim, cara, o Converse é muito mais meu do que de vocês, porque a marca é dos anos 70. Então, vocês se apropriaram de uma marca identitária da minha geração. Por que eu não posso usar e vocês podem usar? E aí vem toda a potência da publicidade, que renova as marcas, né? Ela traz... São marcas longevas, que existem há muito tempo, mas que são sempre vendidas como novas para as novas gerações, porque ela precisa se renovar. Então, vocês acham que o Converse é de vocês? Não, é muito mais meu do que de vocês, né? Então, isso é interessante também para a gente perceber qual é o papel da publicidade nessa ressignificação das marcas, né? Você quer falar, Bruth? Fala aí. Até sobre essas unidades de Derron, né, tem a ver com o posicionamento das marcas, né? É exatamente isso que o Wise e o Jack Troll falam do posicionamento das marcas. É aquele espaço que você classifica e você associa. Nem sempre a classificação de um carro está na mesma... Você vai discutir posicionamento de uma marca de um carro ligado aos outros carros, mas sim ao relógio, à bolsa, não sei o quê, ou seja, para a categoria luxo. Então, você pode trabalhar isso. Então, é exatamente essa questão, que é o posicionamento de marca, tem a ver com as unidades de Derron. E, assim, são dois formatos, dois caminhos bastante diferentes, mas que conversam aí bastante proximamente. E que é complexo, né, Claudinha? Porque, assim, a categoria luxo, tem várias subcategorias dentro da categoria luxo, né? Tem o luxo, tem o luxo raiz e o luxo... A Anitta acha que é luxo. Né? Então, assim, é isso. Então, é complexo. Olha, o luxo na perspectiva cultural, né, Cláudia? Completamente, completamente diferente. Mas é para isso... Como organiza as marcas associadas aqui, e aí são as cercas e pontes, como é que você junta as marcas, como é que você afasta as marcas, como é que você trabalha isso nessa construção dessa identidade de consumo aí? Olha, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado lá na Cidade de Deus, né? E era com meninas que faziam um curso de modelo lá. E aí, na época, estava muito na moda, assim, a calça da Diesel, que custava, sei lá, R$1.500, né? E as meninas tinham o quê? 12, 13 anos. E aí eu perguntei para elas, né? Eu falei, fazer várias perguntas. Falei assim, aí, calça jeans, qual que vocês gostam? Vocês gostam da Diesel? Não conheço, nenhuma conhecia a marca Diesel, quer dizer, era uma marca que não percorria ali, mas tinha a calça da Gangue. E aí a calça da Gangue, elas juntavam todos os dinheiros que elas ganhavam durante o ano, de mesada não tinha mesada, mas de um presentinho da avó, presentinho da tia, iam juntando os trocados, para no final do ano comprar a calça da Gangue que custava R$150, R$200, que para elas era muito caro. Então, assim, se chega uma menina com a calça da Diesel num baile funk na Cidade de Deus, para elas não é um valor. Assim, eu não conheço a calça, não conheço essa marca, mas se chega uma menina com a última calça da Gangue lançada, que custou, sei lá, R$300, tem muito mais valor do que a calça da Diesel. Então, por isso, que até a ideia de luxo, nessa perspectiva cultural, ela é relativa, né? É relativo, depende muito do repertório, depende muito do contexto, depende muito do que de fato é um valor dentro de determinados grupos, né? E aí a questão do posicionamento que a Claudinha falou. Agora, só vai entender disso, gente, quem tiver a cabeça aberta para estudar mais sobre o consumo, porque isso não é óbvio, sabe? Isso não é óbvio. A calça da Gangue era citada em funk, né? Tinha o funk da menina usando... Ninguém citava a calça da Diesel no funk, né? Não, pode ser depois... Aí depois teve o funk ostentação, pode ser que apareça, né? Mas naquele momento, que foi... Quando eu fiz a pesquisa foi 2006...
por aí, 2007, não. Mas é isso, quer dizer, se você... Quanto mais você tiver uma massa crítica, né, sobre essas verdades todas, né, do que é um valor importante, universal, não existe valor universal, você tem que olhar o contexto. Né? Então, essa perspectiva do consumo, dentro disso tudo que a gente falou aqui, é fundamental para qualquer publicitário, para entender exatamente essas complexidades todas. E por conta disso, Cláudia, eu entendi antes de entrar, talvez na temática do atendimento desse profissional que está dentro do imaginário, né, que é o intermediário dentro de uma agência, tá? Eu quis desconstruir exatamente isso, independente de onde esses meninos venham a trabalhar, em qualquer empresa do ramo da comunicação, essa atividade sempre vai estar presente. E não há nada que você consiga interpretar como uma gestão de um núcleo de negócio se você não tiver essa visão maior, menos óbvia do que o que eu brinco, né, desse consumo que é escada rolante e sacolinha no braço. É uma coisa que transpira, transborda para outras questões que você tem que olhar nas relações humanas para você dizer assim, entendi. Então, na realidade, esse luxo que nós estamos falando aqui é um luxo ressignificado. Né? Por isso que é a gangue, não é a diesel. Então, eu vou entrar com eles na parte do elaborar um briefing para que eles possam entender primeiro essas questões, para que não seja simplesmente, principalmente quando se vai se falar do para quem, só uma análise demográfica. Mulher de 13 a 25, sabe? Aquelas coisas que é muito mais do que isso quando você está falando de um produto, de um serviço, enfim, de uma marca. Né? Uhum. Mais pergunta aí no chat? Não, eles estão falando que eles usavam quando eram adolescentes, ou seja, anteontem, né? Calça colorida, óculos, Ray-Ban e relógio Champion que muda a pulseira. Esse era o combo. Olha, o relógio Champion, Leone, foi moda na minha época, para você ver como também não é coisa sua, não, é coisa da minha geração. A Ray-Ban da minha mãe, né? Na verdade, isso tudo foi um revival dos anos 80, né, gente? Quer dizer, o Champion volta com a pulseira colocada. Isso tudo é dos anos 80, né? Que essas ondas de nostalgia, né? Marketing de nostalgia que a gente agora vem aí. Eu ia falar que o Ray-Ban ele foi a marca da geração da minha mãe, porque vinha da Segunda Guerra, né? Do óculos, né? Dos cadetes da aeronáutica, era o óculos que eles usavam, né? Então, eu tenho até hoje, eu guardo da minha mãe, a moldura de ouro. Nunca vi um negócio desse, né? Toda a armação, digo, é de ouro. Viu? Então, assim, é a gente importando essas marcas, como você falou, do Converse, né? Sim, pois é. Ressignificando, né? Mais perguntas, gente? Alô? A Bárbara quer fazer uma pergunta, Cláudia, para você. Bárbara, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu tenho, na verdade, duas perguntas assim, que eu queria ouvir um pouco sua opinião. A primeira, pegando um pouco no ensejo do que a Cláudia Brutti falou, dessa questão do posicionamento de marca ser uma forma da gente olhar como as coisas conversam entre si, como é que a gente pode pensar hoje nessa lógica inversa da cultura do cancelamento? Que, na verdade, você se associar a determinada coisa pode ser um problema para você quanto marca. Então, você se associar uma personalidade para ser a cara da sua marca e essa pessoa tem um comportamento que é identificado como, sei lá, racista, isso pode fazer com que a sua marca seja vista como racista. Então, queria ouvir um pouco o que você pensa sobre essa questão da cultura do cancelamento. E a segunda coisa, quando você falou, por exemplo, do Louis Vuitton para o Louis Vuitton, como é que esse processo de tradução e mediação de significados acontece, né? Queria te perguntar um pouco desse papel dos mediadores culturais, né, dessas pessoas ou desses momentos ou desses ícones, seja a novela, as redes sociais, lideranças locais, pessoas que atuam nessa tradução do Louis Vuitton para virar Louis Vuitton. Não sei se eu vou conseguir responder, não. Esse primeiro ponto que você falou, né, da cultura do cancelamento, dessa relação com as marcas, é muito mais uma coisa de contaminação, né? É a marca não se deixar contaminar por um valor negativo, né? Que é essa lógica mesmo também da unidade de Derrot, né? Aqui
A que valores eu quero me associar? Hoje a gente tem muito mais as marcas têm muito mais necessidade de se associarem à responsabilidade social, né? Mesmo que as marcas não estejam, na verdade, preocupadas com isso, mas faz parte ali do manual do marketing agora, né? A responsabilidade social faz parte disso. Então, eu acho que isso está meio que na pauta das marcas de um modo geral, e a velocidade com que essas coisas acontecem nas redes sociais é absurda, né? Uma pessoa pode ser cancelada hoje, aí amanhã, depois tem outra, depois essa pessoa volta, faz uma coisa bacana e é descancelada e é perdoada, ou ela se redime, fala, não, errei, né? Enfim, então eu acho que essas dinâmicas são tão complexas que é um desafio, assim. Eu acho que faz parte dessa lógica de complementaridade. Eu acho que a ideologia, né? A ideologia, de um modo geral, faz parte também. É um bem, né? Hoje, quando você pensa nessa necessidade das marcas pensarem numa responsabilidade social, a questão ideológica vem muito empacotada também nessa lógica do consumo, né? Então, eu vejo muito essa questão do cancelamento como uma questão ideológica, perigosa para as marcas, porque também pode acontecer o contrário, né? Quer dizer, ela está lá patrocinando o Anderson Silva, aí o Anderson Silva faz lá age de forma pouco ética lá na luta e pronto, o cara perde contrato, não sei o que. É complicado, é um desafio. E assim, o que chama mais atenção nisso tudo? Eu acho que a lógica é a mesma, só que o que chama mais atenção nisso tudo é que tem um terceiro elemento aí que antes talvez não tivesse tão forte, que é a gente, consumidor, né? É o consumidor dentro das redes sociais. Então, quem está pautando isso tudo é algo que é incontrolável, que é a opinião pública, e é o consumidor, e é o fã, é o seguidor. Então, desde reality show como Big Brother, até uma campanha publicitária, passando por uma série de outras coisas, você tem ali o protagonismo desse cara que é fã. E se ele é fã, você pode fazer uma besteira enorme que talvez você não seja cancelado, dependendo do potencial que você tem. Big Brother é exemplo disso, quer dizer, teve coisas ali no que acontecem. Eu assisto Big Brother, porque eu gosto, acho divertido e acho interessante para pensar um monte de coisa. Tem coisas ali que você acreditava, não, como é que essa pessoa não foi eliminada? Porque ela tem fãs e tem toda uma estrutura lá de robozinhos votando, quer dizer, é muito complexo, né? Essa questão do cancelamento relacionado à marca é muito complexo. É um desafio enorme, mas eu acho que é muito por aí. É o fator ideológico dentro dessa complementaridade dos bens a isso. Se tornou, né, algo importante também e as marcas têm olhado mais para isso. Com relação ao Louis Vuitton, que eu fiz uma brincadeira, não sei se existe bolsa Louis Vuitton, não, isso aí me veio na cabeça na hora. Mas tem um exemplo que é muito interessante. Bom, a sua mãe, você sabe disso, a dissertação dela fala dessas mediadoras, né, das It Girls, que se vocês não leram a dissertação da Cristina, procurem, porque é muito legal, que vai falar exatamente dessas meninas que são as It Girls. Isso vem de uma matéria que saiu na revista do Globo, né? Em que trazia na capa as It Girls. São meninas que moram na favela, mas que são hostess em lugares bacanas da moda, ou que são estilistas. Enfim, elas são as It Girls da favela, né? Hoje você tem a indústria da moda olhando muito mais... Dentro do livro do McCracken tem um dos capítulos fala sobre uma teoria do Zimmel, que é... Trickle down, exato, obrigada, tinha esquecido o nome. Que é o que está de baixo copiar o que está de cima, né? O Zimmel, quando olha para a moda lá no início dos anos 20, ele vai entender que a moda é esse sistema de imitação, né? E de diferenciação, Então, você tem o trickle down, de baixo imita de cima. Hoje, o McCracken traz essa discussão, ele fala do trickle up. Hoje as coisas se invertem e quem está na favela é a grande fonte criativa para moda, por exemplo, né? Para várias instâncias. Então, a coisa se inverte. E essas mediadoras, elas estão transitando entre a favela e o asfalto, como eles falam, né? E hibridizam essas duas coisas, né? Então, é bacana até uma menina que é rica, que mora no Leblon, e aí usa lá um anel. Você fala, nossa, que anel lindo. Nossa, custou R$10 lá no Saara.
bacana, é o high-low, né? A moda high-low de você misturar essas duas coisas. Isso não surge à toa, né? Essa inversão de valores, ou essa mistura de valores não surge à toa. Ela vem exatamente dessa emergência das classes, enfim, populares, da favela, como um manancial criativo importante que renova uma moda que estava meio igual, né? Então, esse potencial criativo que vem de baixo, entre aspas, é apropriado e é hibridizado. Então tem isso, né? Eu acho que isso, sim, Bárbara, é essa mediação. Eu acho que quando você hibridiza as coisas, você tem ali essa mediação. Mas o que você falou do Louis Vuitton e do Louis Vuitton, né? Quando você trouxe de novo esse exemplo, eu acho que é uma outra coisa. É meio a Billabong aí da Anitta, né? É um desejo. Eu acho assim, é importante a gente saber que essas pessoas não têm a ilusão de que elas estão com uma bolsa Louis Vuitton. Elas sabem que a bolsa não é Louis Vuitton, né? Mas é uma forma, é aquilo que eu falei, existem vários consumos, né? Então, é possível uma pessoa que não tem grana consumir a marca Louis Vuitton, só que ela vai consumir a marca Louis Vuitton transformada, ressignificada, e está tudo certo para ela. Ela não quer, como a Anitta, né, ser confundida com quem tem Louis Vuitton, porque é evidente que a bolsa não é Louis Vuitton, né? Agora, dentro do meio dela, ela não vai com essa bolsa Louis Vuitton para a festa do rico, porque ela sabe que vai ser denunciada. Mas ela vai para a festa do fim de semana dentro lá do bairro dela e vai fazer bonito, porque a bolsa é bonita. Ah, eu comprei lá em Madureira. Ela não vai dizer que comprou no shopping em Madureira, você não, eu comprei lá com camelô de Madureira. Pô, paguei. Tudo bem, isso é um valor, porque mostra que ela está ligada, que ela sabe que essa marca é uma marca importante. E aí tem um exemplo muito interessante, que é da Carminha, da Avenida Brasil, que aí, mesmo que vocês não tenham assistido lá atrás, mas vocês assistiram, podem ter assistido agora, da bolsa branca da Carminha, né? Qual é o nome da marca mesmo? Da McCormick, né? E aí ela usava uma bolsa branca, que é cara, era uma marca de luxo, só que ela representava a classe média emergente, né? E usava a bolsa. E tinha uma questão dos livros também, que é muito interessante, mas também fica para um outro papo lá na Avenida Brasil, a coisa do livro como um valor importante ali dentro. Mas ela tinha a bolsa da McCormick, da Carminha. E o que aconteceu? A galera de classe média começou a comprar a bolsa parcelada em 12 vezes. Mas era a bolsa original, não era a imitação, não. Isso foi um problema de posicionamento da marca, né? Porque aquela bolsa não era para estar sendo consumida pela classe média. A novela trouxe essa informação para a classe média, né? Que entendeu que aquilo era uma marca de luxo que a Carminha usava, e a Carminha era igual a ela. A Carminha era muito parecida com ela em termos da sua, o tufão, aquela família era muito parecida com ela. Ela foi e comprou lá a bolsa parcelada em 12 vezes, mas ela era original. Então, isso é muito curioso. Quer dizer, a Carminha ali foi uma mediadora cultural, porque ela, o personagem dela, estabeleceu essa ponte, né, entre uma marca que era de luxo com uma classe média emergente, ali, ou até às vezes nem emergente, que parcelou e teve a marca, né? Então, essas trocas são muito interessantes, né? Eu acho que isso fala muito sobre a sociedade brasileira também, né? Sobre esse potencial de criatividade, da gente ressignificar as coisas, de ser mais permissivo, né? De achar engraçado. É falsificado. Não tem essa. Não, é falsificado mesmo. Esse anelzinho eu comprei na Saara e tudo bem, é legal. Mostra que você tem bom gosto, que você sabe comprar, você valoriza o seu dinheiro. Então, acho que isso fala muito sobre o Brasil também. Eu acho sobre essa relação do brasileiro com o consumo. Não sei se eu te respondi, Bárbara. Tentei. Ó, tem pergunta aqui, olha. Como as marcas de luxo se mantêm com seus valores voltados para um grupo específico e essa ideia de diferenciação quando elas caem no gosto popular, viram letras de funk e estão no camelô? Isso afeta a marca. Acabei de contar o caso aqui da Carminha, né? Como isso repercute para a grife? É isso, Leone. Acho que eu acabei de falar, né? Acho que esse exemplo da Carminha meio que explicou. Isso foi uma questão... Claudinha, vocês sabem o que a marca fez? Eu não sei o que ela fez depois para escapar desse problema de posicionamento. Acho que não teve muita saída, não. Ela teve que conviver com isso. Eu me lembro na ocasião, Cláudia, que a marca sumiu. Você não encontrava. Eu acho que foi justamente para aguardar passar a onda, né? E voltou bem... Assim, você começou a voltar a ver em alguns shoppings
shoppings mais elitizados algum tempo depois. Eu acho que ela deu uma recuada, penso eu. Essa marca, inclusive, ela foi parar nos camelôs toda. Além dela ter sido parcelada 12 vezes pela classe média, todos os camelôs no centro da cidade, em Madureira, na Avenida Copacabana, qualquer camelô tinha a marca com aquela, inclusive com aquela marquinha de metal, assim, dourado e tal, marca. Ela estava em tudo quanto é canto. Ela ainda teve, assim, não foi trickle down, não, foi down, down, down mesmo, né? Ela foi ladeira abaixo no processo, por isso, mais do que eu acho que, assim, a classe média, né? E aí é aquela coisa, né? Porque aí lá em cima cria outra, que depois vai para baixo e fica nessa roda, assim, nesse estilo constante. Eu tive uma aluna há muito tempo que num trabalho de apresentação, né, de se apresentar para a turma na sala, mas era com o tempo certo e tal, fazer a apresentação, ela era muito tímida. Ela se chamava Bárbara e ela era muito quietinha, assim, e ela fez uma apresentação dela, que está até hoje no YouTube, que ela fala, ela se apresenta, ela fez uma apresentação dela, um vídeo, a partir de marcas que ela consome, desde os colégios que ela frequentou, o shopping onde ela vai, a pasta de dente que ela usa. Então, misturou as questões, o tipo de filme que ela vê, material, né, de caderno, não sei o que lá, que ela usa. Então, quem sou eu, Bárbara? Quem sou eu? É o título do vídeo, está no YouTube. Não dá nem para passar aqui, porque o som é muito, muito ruim. Já no original dele no YouTube, é muito ruim, é muito baixo. Então, não dá nem para transmitir. Que é muito interessante, né, como ela se apresenta, ela se constrói ali, se apresentou para a turma, se construiu toda através de marcas. Depois eu até passo o link, porque é bem interessante como ela se coloca, né? Assim, se construindo, ela se meio que resguarda, né? a subjetividade dela e se constrói externamente, mas é uma subjetividade, não tem como, quando ela conta a história dela, né? Através das marcas que ela vive. É bem legal esse trabalho, eu gosto muito disso. E ela constrói a narrativa dela a partir das narrativas construídas pelas marcas, né? Exatamente. Criadas pelas marcas. Então, daí, de novo, a importância das narrativas, né? Disso, do papel do publicitário que a gente estava falando lá do início. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Peraí, que eu vou continuar aí, que eu vou procurar no YouTube o link aqui. Quando você fala isso, me ocorreu uma experiência que eu tive com a Bárbara recentemente, que os nossos tênis acabaram, né? Essa coisa de você estar fazendo muita caminhada e tal. E nós fomos para a escolha, né? E ela olhou e me mostrou um tênis da Nike que eu não uso em hipótese alguma. Ela falou, mas mamãe, não dá para você experimentar? Eu falei, não tem nem por que experimentar. E aí ela insistia, eu falei, se Nike é legal para você, tá tudo certo. Para mim, não, eu não. E a gente estava conversando com isso, depois ela saímos do lugar. Obviamente, não comprei o Nike, né? Comprei as marcas que eu considero, né? E a Bárbara falou, mãe, isso é um case. A sua resistência e tal, que você se quer experimentar. Eu falei, não toco naquilo, não gosto. Tem questões até ideológicas, como você mesmo falou, Cláudia. Tem coisas que eu não me permito nem correr. Não é nem correr risco, é nem experimentar, porque eu olhava para o pé dela, ela andando, né? Vendo se era bom, eu olhava para aquilo e falava, nossa, como pode ter coragem de usar uma coisa dessa? Era mais ou menos isso. Tá bom? Eu falava, né? Aí um outro que ela experimentou, que eu achava... Eu falei, mas o outro ele ficou ótimo, né? Se ele estiver confortável, é legal você considerar também. Mas ela acabou levando infelizmente. Vamos lá. Uma marca que também é muito interessante de você pensar dessa troca, né? Ainda falando
em cima do que a Bárbara falou, é a Adidas, né? A Adidas é uma marca que é a marca assim, da favela, né, dos MCs, do funk, e a marca também é uma marca de luxo. Então, a Adidas, Bárbara, é uma marca mediadora, assim, total, né? Eu acho que e ok para ela ganha em cima disso, né? Em termos de construção de imagem. Aí eu sabia que era a Bárbara Montechiaro. Você falou, eu falei, acho que é a Bárbara Delgado. Só pode ser ela. Vou ver aqui. É curtinho, são 2 minutos, né? Eu acho que são 2 minutos. Enfim, está até aberto aqui. É muito legalzinho. Se não temos mais perguntas, eu vou encerrar. Quero agradecer muito, Claudinha, o seu tempo, né? A Cláudia está mutada. Eu também estou mutada? Não, só a Cláudia. A Cláudia não está conseguindo. A Cláudia está querendo falar e não está conseguindo ali. Rafusa, libera ela. Então, eu queria agradecer. Isso, eu queria agradecer muito. Eu estava vendo o vídeo da Bárbara, estava aqui. Ah, tá. Eu queria agradecer muito o teu tempo. Eu sei que você está numa agenda barra pesada, que eu sou item dessa agenda, inclusive. E os demais que vieram, Cláudia Brutti, Rafusa também, por estar aqui nos ajudando aqui nessa operação. Aos meus alunos e aqueles que vieram participar disso. Eu não consigo ver, mas tem outros. Deixa eu olhar aqui, se eu estou esquecendo. Enfim, todos que puderam estar aqui, eu acho que foi um ganho para todo mundo. Eu espero poder ter esse prazer outras vezes, que eu acho que é sempre uma grande contribuição. Obrigada mesmo, Cláudia. E fica aí agora para você dar o seu tchau. Até breve. Gente, eu que agradeço o convite, foi ótimo. Eu não dou aula na graduação desde 2019, desde o ano passado. Eu estava dando aula só na pós, então foi uma delícia poder ter esse momento aqui com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, ter provocado vocês a pensar em algumas questões, enfim. E fico aí à disposição, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia. Espero que seja em breve nos corredores da PUC, para a gente poder se encontrar naquele campus que tanto nos causa saudade. E é isso. Obrigada, tá? Obrigada, Rafusa. Obrigada, Claudinha também. Todo mundo que estava aqui. Bárbara, beijo. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cristina, de partilhar essa aula aqui, né? E, Rafusa, pela sempre substancial ajuda. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Fiquem bem, cuidem-se. Beijo.